Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um papo de domingo, né? E o papo de domingo de hoje é sobre a inteligência espiritual. Mas antes de começarmos o bate-papo, né, de domingo, vamos à prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, né, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estejam necessitado dessa informação. Então, peço a permissão a Deus, né, para dar início ao meu trabalho de papo de domingo, né, dizendo dos dois lados da vida, do fundo do coração, graças a Deus. Mas antes de começar, deixa eu tomar um golinho aqui do chá. Vamos entender o seguinte: nós temos inteligência intelectual, que vivemos no planeta, estudamos, aprendemos, vamos para a escola, vamos para a universidade, ou vamos fazer um curso técnico, ou vamos fazer nada, vamos estudar alguma coisa. Aqui, né? Essa é a inteligência que nós vamos desenvolvendo intelectual. A espiritual, ela é diferente. Vamos observar Jesus com a inteligência espiritual, tá? Ele dominava com a inteligência espiritual, ele dominava a filosofia, né? A matemática, a biologia, né? Todas as matérias ele dominava, física, química, né? A natureza, né? A botânica, a zoologia, tudo ele dominava pelo lado seu espiritual, né? Então, nós temos que entender que a inteligência espiritual é a inteligência de Jesus, né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Trabalhando a espiritualidade, né? E como que eu trabalho a espiritualidade? Fazendo prece, fazendo meditação, corrigindo os hábitos errados. Seja, a melhor forma de corrigir é aquele hábito errado pequeno, que é mais fácil de controlar. A pessoa não pode querer cortar um hábito grande de uma hora para outra, que vai encontrar dificuldade, né, nesse entendimento. Então, cortar aquele hábito pequeno, né, que é tolo e a gente pode cortar. Então, vai cortando, vai eliminando, né? Fazer uma boa alimentação, né? Então, a alimentação é importante, né? Praticar atividade física, atividade de respiração, porque essas atividades físicas e atividade de respiração, ela vai reativar o chakra básico, porque o chakra básico, né, a gente não pode mexer nele, não pode reativar, porque ele é muito sensível, e se você for querer reativar ele no passe, ele vai dar problema, né? E pode deixar a pessoa toda complicada, né? E através dele que vem as doenças. Então, é através dele que vem a depressão, uma opção de doenças também. Então, como fazer isso? Ativá-lo ele no exercício físico, no exercício de respiração, da yoga, uma boa alimentação, em fazer alimentação de legumes com frutas, né? Você está ativando o seu chakra básico, né? E aí você vai começar a melhorar. Fazer contato com a natureza, mas esse contato com a natureza tem que ser contato com a natureza. Não adianta a pessoa querer andar descalço dentro de casa, que não vai resolver nada. Andar descalço na rua, que não vai resolver nada, né? Se no asfalto, não resolve. Contato com a natureza mesmo, né? Então, é nesse contexto que a gente vai trabalhando, né? Então, aí vem as caridades, né? Porque as caridades nos ajudam também, né? Ajuda a gente a amar o próximo, né?
e querer bem ao próximo como a nós mesmos. Aí tem também o culto do lar também, que é importante, porque o culto do lar, ele dentro do nosso lar, ele faz uma faxina espiritual dentro do lar, né? Então, olha só a importância também do culto do lar. Então, eu vou atrair, quando eu faço esse culto do lar e vou fazendo sempre, eu vou atraindo espíritos evoluídos. E esses espíritos evoluídos, essas vibrações positivas no lar. E eu vou trabalhando essas vibrações dentro do meu lar e em mim mesmo, né? Aí você tem que fazer estudo, não adianta não estudar, né? Então, o mais importante hoje para a gente é estudar o Evangelho. E por que o Evangelho? Ele é muito importante, o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Porque o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, ele é o mais perfeito de combinação com a lei do universo, que são as leis de Deus. Então, olha só a importância que essa inteligência espiritual vai nos dando. E depois estudar a doutrina. Quando eu falo doutrina, eu estou falando que cada um vai escolher a sua. Mas aqui eu estou falando da doutrina espírita. Porque aqui tem mais informações, né, de todas as doutrinas. Né? Então, estudar, se aprofundar, né, nesse contexto todo, você vai começar a trabalhar a sua inteligência, né? E essa inteligência espiritual que vai te trazer alguns fenômenos também, né? E de como você lidar, né, com as pessoas, de ajudar essas pessoas, né? E aí vem o avanço também da mediunidade. Porque quanto mais a gente trabalha a inteligência espiritual, mais mediunidade de fenômenos vamos ter. Então Jesus é um exemplo disso, né? Ele curava. Então, olha só, vamos aqui entender o seguinte: Jesus cospe no chão, pega aquele cuspe na areia e aparece um cego, que foi o Jericó. Ele passa esse cuspe da areia nos olhos desse cego, ele cura Jericó, né? Olha só a inteligência espiritual. Outro dado, Verônica, ela cheia de doença, anos com doença, ela falou: olha, se eu encostar a mão numa das vestes de Jesus, eu vou me curar. Ela encostou e Jesus fala: quem foi que tirou uma virtude minha? E ela ficou curada, né? Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, mas depois que ele caiu em si e teve consciência do que realmente ele poderia fazer, do que ele poderia trabalhar mais sua espiritualidade, ele começou a curar pessoas que passavam na sombra dele. Então, quem passava na sombra de Pedro era curado, né? Então, a inteligência espiritual é muito importante, né? Então, não adianta nada uma pessoa ter inteligência intelectual e não ter a inteligência espiritual. Porque essa pessoa que ela tem só inteligência intelectual, ela vai ficar presa ao materialismo. E ela ficando presa ao materialismo, ela vai ser uma presa fácil para as sombras. Então, ela vai entrar por 2 caminhos: ou o vício das drogas, ou o vício de álcool, de cigarro, ou o vício do sexo, né? E por quê? Porque não teve doutrina, porque não teve estudo espiritual. Por isso que nas famílias, né, o que tem que se fazer os seus pais é doutrinar os seus filhos quando criança. Porque ele tendo a doutrinação, principalmente a doutrina espírita, que ela é mais completa, essa criança, né, e ela foi trabalhado a inteligência espiritual, muito difícil que ela seja
uma presa fácil para as sombras. Ela não vai ser, tá? Porque são duas coisas que acontecem hoje com os filhos, quando não tem essa doutrinação toda, quando não é trabalhado a inteligência espiritual. Ela ser uma presa fácil dos vícios de drogas, bebidas, cigarros, ou ela ter uma compulsão sexual. Só sexo. Então, é nesse contexto que a inteligência espiritual ela nos ajuda bastante, né? Todo exemplo que eu estou aqui, já falei bastante, é do Mestre Jesus de Nazaré, né? Então, eu não tenho mais nada para falar mais sobre esse tema. No próximo tema vai ser o estupro. Então vamos entender, porque o estupro é um contexto do materialismo que o espírito ainda não conseguiu se evoluir. Ele vive ainda um momento de atraso, né? Então ele não está tão evoluído, então ele está preso nesse contexto. Então não tenho mais nada para falar sobre os temas, né, de hoje. Passo a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né, que foi muito importante, que o objetivo foi atingido, de levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estava necessitado dessa informação. Então, peço a permissão a Deus para dar por encerrado por mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.